Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao News Lab Webinars. O meu nome é Luciene e nós estamos aqui hoje para falar mais uma vez de saúde com vocês. A nossa convidada de hoje é a segunda vez já que ela participa aqui conosco, é a doutora Alice Del Coleto. Ela é doutora em ciências pela USP, coordenadora do curso de Biomedicina e Veterinária do Centro Universitário Estácio de Santo André, biomédica com habilitação em histotecnologia clínica e anatomia patológica, entre outras muitas coisas. Aqui a gente pode ver um pouco mais aqui nesse primeiro slide. E o tema que a doutora vai trazer hoje para a gente é sobre a gripe aviária. Nós estamos hoje, dia 2 de junho de 2025, e ela veio trazer aqui o momento para nós sobre a gripe aviária. Doutora Alice, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso canal mais uma vez. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, boa tarde, Luciene. Eu que agradeço mais uma vez estar fazendo essa parceria com vocês. É sempre muito bom a gente, informar e divulgar a ciência, principalmente no caso que a gente está passando aí por um certo surto, né? Bom, como a própria Luciene já me apresentou, agradeço a apresentação. Sou doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, pela USP, biomédica com habilitação em tecnologia clínica, anatomia patológica e oncologia com foco em microambiente tumoral, né, e desenvolvimento de biomarcadores. Sou coordenadora atualmente do curso de biomedicina da Estácio de Santo André, coordenadora também do curso de medicina veterinária da Estácio de Santo André, e pesquisadora associada ao Laboratório de Biotecnologia e Bioengenharia Celular e Molecular da Universidade Federal do ABC, a UFABC. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que está repercutindo bastante nas mídias. A gente está vendo aí de novo a volta da fake news por conta disso. Então, é um tema que realmente a gente tem que lidar e trazer a informação correta para que não tenhamos aí nenhuma informação distorcida e até mesmo pane geral perante a sociedade. Bom, hoje a ideia realmente é falar sobre o que é essa gripe aviária, como ela se manifesta. Nas últimas semanas, no último mês, na verdade, a gente foi bombardeado aí de notícias em relação à gripe aviária. Essas notícias, elas estão cada vez maiores e crescentes. Mas, segundo a avaliação conjunta, o risco atual de uma pandemia, que é o que a maioria das pessoas estão preocupadas neste momento, ser causada neste momento é considerado extremamente baixo. Tá? Vale ressaltar o dia de hoje, o dia que a gente está gravando aqui, esse material. Hoje é dia 2 de junho, então a gente pode ter atualizações e modificações em relação às informações que nós vamos apresentar aqui hoje. Hoje, quando a gente pensa nessa infecção em humanos, identificadas até agora, elas são isoladas, sem sinais de transmissão contínua entre as pessoas. Mas, no entanto, ainda tem sim essa preocupação que é em relação ao vírus, que é o vírus que a gente chama de H5N1. O vírus ele pode sim evoluir, ele pode sim sofrer mutações. Por isso, hoje eu vou enfatizar bastante a data de hoje, 2 de junho de 2025, é o dia que a gente está realmente gravando aqui essa aula para vocês, falando sobre a gripe aviária. Então, nós podemos ter mais notificações e podemos ter mudanças nesse quadro. Bom, realmente a preocupação é desse vírus ele conseguir se capacitar e se espalhar facilmente entre humanos. E aí o cenário ele realmente vai mudar completamente o foco, e aí é crucial uma avaliação até mesmo de risco pandêmico, se caso isso acontecer. Segundo hoje as recomendações que a gente tem, e dos casos que a gente já teve no Brasil, os casos que a gente já teve no Brasil anteriores estavam realmente associados a aves migratórias, ou seja, aves que vinham de um outro local, local esse que tinha-se ali a contaminação. Hoje, a recomendação da Organização Mundial da Saúde para o público, no geral, é realmente incluir e manter as boas práticas de higiene básica. Quando a gente pensa nessas boas práticas, é o simples, Lavar as mãos regularmente, evitar o contato direto com aves doentes ou aves mortas, As mucosas também. Então, sempre quando a gente fala em alguma coisa relacionada a vírus, viral, a melhor forma da gente se prevenir contra isso é realmente a gente pensar em táticas e práticas de higiene básico. Bom, desde 1997, a influenza aviária ela tem sido motivo aí de grande preocupação global devido a esse seu potencial de infecção em humanos. Tudo começou em Hong Kong, quando teve-se ali o primeiro registro, o primeiro caso que ocorreu num surto de gripe aviária, que a gente chama de H5N1, em pessoas com muitos pacientes apresentando ali inicialmente sintomas respiratórios.
Então, quando a gente pensa nesse histórico a qual a gente teve ali da doença, então de 1996, 1997, 2003, então 1996 tivemos ali a primeira aparição no sudeste da China em uma granja de gansos domésticos com disseminação apenas nessa granja de disseminação local. Em 1997, quando a gente pensa aí por onde andou e como anda H5N1 desde então até os dias de hoje, em Hong Kong, o primeiro surto em humanos. Dos 18 infectados, 6 morreram. Em 2003, milhões de aves, né, são abatidas e o vírus é erradicado naquele momento até reemerger em granjas chinesas. Em 2005, salta aí para fora da Ásia, então a gente começa a ter registros da chegada na Europa, África e origem ali em vários subtipos virais. Então a gente tem H5N8, H5N2 e H5N6. Em 2020, temos ali uma grande mutação que vira um novo, né, vírus, que é o H5N1, menos letal, mas ele tinha ali sua capacidade mais transmissível. No ano de 2022, surge aves, então, ali nos Estados Unidos, depois em mamíferos e avança rumo ao sul. 2023, aparece no Brasil e em outros países ali da América Latina, infectando mamíferos marinhos. 2024, se dissemina entre rebanhos bovinos dos Estados Unidos e alguns casos se manifestam em humanos. E atualmente, em 2025, estamos com esses registros, principalmente vindo ali, né, da América, e agora com esse caso no Brasil. Vale ressaltar que as vezes que nós tivemos ali, que nem em 2023, esse relato, eram aves migratórias, tá? Bom, para a gente entender um pouco desse contexto, de como esse vírus trabalha, de como esse vírus ele está se mantendo, né? Quando a gente fala em vírus influenza, a gente está falando em 3 tipos de vírus da influenza. Então, nós temos o A, o B e o C. Dessa forma, quais eles foram identificados. Entre eles, quando a gente fala do vírus da influenza A, ele apresenta já um potencial maior pandêmico. Então, ele vai ter essa derivação antigênica, porque ele vai estar associado a acumulações de mutações ao longo do tempo. Vale ressaltar que os vírus, eles sofrem processos mutacionais. E isso tem a ver com vários fatores associados ao ambiente ao qual eles estão e, principalmente, o que eles estão se mantendo para conseguir a sua replicação. Um outro processo de mutação antigênica, a gente tem a reorganização desse material, que seria esse genoma da célula hospedeira, a qual favorece esse processo, que é o processo mutagênico. Então, ao longo do tempo, acumulações dessas mutações também vão dando a esse vírus até mesmo mais força para que ele continue se mantendo. Agora vamos entender o que são esses subtipos e essas classificações em relação a eles. O vírus da influenza A, ele sempre vai ser classificado com base em 2 proteínas de superfície. Então, ele tem o que a gente chama de H e N, hemaglutinina e a neuraminidase. Essa estrutura viral é a estrutura do vírus da influenza. Então, quando a gente pensa no vírus da influenza, ele vai ter realmente ali a membrana viral, que ligar o pointer para facilitar. Então, ele tem ali a sua membrana viral circundada, e aí ele vai ter essa estrutura das proteínas de membrana. Essa estrutura, ele vai ser 2, né? O que a gente vai classificar como neuraminidase, que é a que está em laranjinha, e o que está em azul a gente vai classificar como hemaglutinina, que é H. Junto com todo esse material e essa derivação, a parte interna dessa estrutura, a parte interna da estrutura circular do vírus, vai aparecer ali o que a gente chama de nucleocapsídeos. Os nucleocapsídeos vão estar representados por essa estruturinha que lembra ali um formato de uma mola. E qual é a importância do nucleocapsídeo? É exatamente fazer o processo de empacotamento, fixação e entrada do genoma. Ou seja, guardar este material genético que vai favorecer esse processo de replicação. Bom,
Quando a gente pensa, então, nesses tipos, hoje nós sabemos que existem 18 subtipos de hemaglutinina e 11 de neuraminidase, resultando em diversas combinações, como H5N1 e até mesmo H7N9. Vale ressaltar que essas combinações são elas que vão, então, determinar a especificidade a qual esse vírus tem e, principalmente, a sua capacidade de conseguir infectar diversas e diferentes espécies. Agora vamos entender como ocorre o processo de transmissão e quais seriam os sintomas que estariam ali associados. Então vamos começar falando principalmente entre aves. Vale ressaltar que quando a gente fala na situação atual, a gente está pensando sim na influenza aviária. A influenza aviária é o que está nos preocupando e principalmente tem impactado de forma grandiosamente a nossa economia em relação ao consumo do frango também. Mas vamos entender agora se realmente a gente precisa parar de consumir o frango, se realmente o problema está no frango ou não. Então, quando a gente pensa nesse processo de contaminação entre as aves, a transmissão vai ocorrer principalmente por conta de secreções respiratórias, ou seja, você precisa ter o contato com essas secreções respiratórias, ou fezes ou materiais que estejam contaminados por aves que estão passando por esse processo viral. Ambientes de criação com alta densidade populacional, claro, também favorece essa disseminação rápida da doença, caso tenhamos aves contaminadas neste local. Isso é importante a gente ressaltar, porque quando a gente pensa agora nessa questão, né, do Brasil, o avanço da gripe aviária, as granjas comerciais em grande escala estão sofrendo também um impacto. Claro, o impacto, né, principalmente financeiro, e, claro, o impacto também ali em relação à fiscalização dos órgãos sanitários. Esses órgãos sanitários, até agora, os relatos que nós temos são excelentes, de um ótimo acompanhamento em relação ao único local que a gente teve até agora com esse registro que eu vou falar daqui a pouco. Mas vale ressaltar que a gente só vai ter esse processo de contaminação ali com secreções respiratórias, fezes ou materiais contaminados por essas aves que apresentam infecção. Quais são os sintomas para quem tem ali, né, a granja, né, que trabalha com essa parte ali? A dificuldade respiratória das aves, as aves podem apresentar também secreção nasal, secreção ocular, espirros, falta de coordenação motora, tá? Torcicolo, principalmente na região do pescoço, que vai ficar mais contraída, diarreia e sim, uma alta taxa de mortalidade. Observou-se uma alta taxa de mortalidade, por exemplo, ali, né, na granja, isso abre também um sinal de alerta. Agora, quando nós pensarmos nestes casos em humanos, o caso em humano vale ressaltar e vou enfatizar isso para vocês, enfatizo nessas informações que a gente está passando, são hoje, dia 2 de junho, né? Então, casos em humanos, eles são raros e geralmente estão ligados ao contato direto com a ave infectada. Essa ave, ela está viva ou ela está morta, ou com aquele ambiente a qual tem esses resíduos dessa ave que a gente falou, que pode ser uma secreção respiratória, fezes, mas a gente só precisa ter o contato direto com a ave. E vale ressaltar, enfatizo novamente, casos em humanos são extremamente raros, tá? A transmissão de pessoa para pessoa também é extremamente incomum de acontecer, e os sintomas em humanos vai ser muito parecido ali com o sintoma gripal, né? Então, o paciente ele vai apresentar febre alta, tosse seca, dor de garganta, dores e desconfortos musculares, dificuldade respiratória e, em casos graves, pode sim evoluir para uma pneumonia e uma insuficiência respiratória. Vale ressaltar que a maioria dos casos registrados no mundo inteiro até o atual momento, dia 2 de junho, apresentou sintomas leves, até mesmo como apenas uma simples conjuntivite. Bom,
A transmissão dos vírus para o humano, então a gente já sabe, ela é algo extremamente o quê? Raro. Então, a gente sabe que de ave para pessoa é algo muito raro. E quando ocorrer, se dá por exposição a essas aves que apresentaram ali a infecção ou inalação de partículas contaminadas ou local que tenham ali essas secreções dessa ave que está doente. A transmissão de pessoa para pessoa, de novo, é rara, né? A propagação do vírus H5N1 entre humanos pelo contato próximo, né, prolongado, desprotegido, tem sido relatada, mas é algo muito raro. Então, é algo muito limitado e até mesmo ineficiente, não sustentado, quando a gente pensa ali em números de casos. As pessoas raramente contraem a influenza aviária, mas quando isso ocorre, geralmente é devido ali, novamente, ao contato direto, desprotegido, principalmente quem trabalha nessa região avícola, né, trabalha nessas granjas que não usa equipamentos de proteção individuais corretos, como luva, roupa de proteção, a máscara, respiradores, ou até mesmo ali proteção ocular para manter essas mucosas protegidas, e estão lidando com aves infectadas. Agora, como a gente consegue fazer a prevenção e o controle pensando nesse processo de gripe aviária? Hoje, quando a gente pensa realmente neste processo, né, de prevenção e de controle a qual a gente está tendo, a principal medida que a gente tem de controle é a vigilância sanitária. E, claro, o abate sanitário das aves associadas. Então, o abate sanitário ele é realizado nas aves infectadas exatamente para se evitar esse processo de disseminação desse vírus. Claro que esse processo ele é feito uma fiscalização, a vigilância sanitária está trabalhando, né, de forma ali, né, bem atenta aos sinais e aos locais aos quais a gente está tendo, né, a descrição de casos. É fundamental também se evitar o contato direto com aves doentes ou aves mortas. E, claro, vou enfatizar novamente, para quem trabalha com essas aves, trabalha em granja, granja pequena, granja média, granja de alto porte, utilizar o equipamento de proteção individuais, né? Os famosos EPIs, que todo mundo da área da saúde conhece muito bem. Principalmente utilizar esses EPIs ao manusear as aves, cozinhar adequadamente, também isso é muito importante, carnes e ovos dessas aves, porque o vírus ele está inativado e ele é inativado principalmente quando a gente está pensando em colocá-lo a altas temperaturas, tá? Qual é o fluxo hoje de ação a partir da identificação de uma provável ou confirmada ave infectada? Então, ave provável ou confirmada, inicialmente, rastreamento dos possíveis expostos, né? Então, geralmente, quem trabalha ou manuseia essas aves. Então, houve ou não houve o uso correto do EPI? Então, se houve o uso correto do EPI, perdão, a gente tem um alto monitoramento de sinais e sintomas, né? E aí vale ressaltar, paciente esse que manuseou, usou EPI, ele apresentou sintomas, ele tem que buscar o serviço de saúde. E imediatamente também essa granja comunicar a vigilância epidemiológica municipal, tá? Agora, vamos pensar num outro trabalhador, uma outra pessoa que manipulou, não utilizou EPI, ou seja, ela está 100% ali exposta. A gente já tem o que a gente chama de monitoramento dos expostos. Então, neste caso, se ele apresentar sintomas, caso suspeito primário, rastreamento e monitoramento de todos à sua volta, de todos os contatos, e, claro, com sintomas, caso suspeito secundário, se esses contatos não apresentarem sintomas, encerrar monitoramento. Pensando no paciente sem uso de EPI, exposto, iniciar-se o monitoramento dos expostos. E todos vamos pensar naquela granja. Alguns usavam EPIs, outros não. Pensando nos que não utilizavam os EPIs corretos, aos quais não tiveram sintomas, e um outro grupo teve, a gente classifica eles sem sintomas. Vale-se acompanhar e sim, se caso nada evoluir, encerrar o monitoramento desta pessoa, tá?
E claro, é muito importante fazer o teste principalmente e levar aí essa ave com os resultados, né, negativos, principalmente para que não tenha ali o abatimento. Caso realmente se tenha confirmação das aves, as aves sejam positivas para a influenza aviária, neste caso vai ter o abatimento, né, destes animais. Bom, a gente também consegue fazer ali a fiscalização da influenza aviária da H5N1 através do diagnóstico laboratorial, que é também de extrema importância. Como que é feito esse diagnóstico laboratorial? Importante. Todos os casos suspeitos devem ser sim submetidos à coleta da amostra, né, a SNF, que é a secreção nasofaríngea, claro, seguindo a mesma forma de coleta para qualquer diagnóstico quando a gente está falando de demais vírus de influenza. Como que isso vai ser realizado? Aspirado da secreção nasofaríngea, a ASN, não sendo possível efetuar a coleta da secreção, pode ser feito também ali via SNF pelo SWAP, né? Porque a gente viu muito essas duas formas, principalmente quando nós falávamos ali, né, de rastreio e principalmente ali dos casos de Covid-19. Em casos suspeitos, prováveis ou confirmados, é indicado também a prescrição de medicamentos, medicamento antiviral. Aqui a gente não vai entrar em qual medicamento para ser utilizado, porque, novamente, quando a gente fala em saúde, a gente fala de casos por casos, e aí isso tem que ser avaliado realmente pelo médico que vai fazer esse acompanhamento. Vamos pensar e vamos falar agora da nossa situação atual quando a gente fala aqui no Brasil, tá? Atualmente, aqui no Brasil, quando a gente fala da H5N1, né, a gente está falando principalmente de um surto, de um caso que ocorreu ali, né, no Rio Grande do Sul. Então, a gente já teve 160 casos em silvestres, 3 em criações domésticas e um grande foco, que foi o foco na granja comercial de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Mais de 2.500 investigações desde 2023, como eu contei para vocês, quando iniciou-se ali alguns casos de registros de aves migratórias, e claro, é uma emergência zoossanitária declarada, mas não é porque é uma emergência zoossanitária declarada que a gente está falando de uma pandemia, tá? Ainda não estamos falando de algo pandêmico, até o dia de hoje, dia 2 de junho de 2025. Mas é algo que nos dá um alerta em relação ao fator desse cenário, é uma novidade no nosso cenário nacional, as autoridades sanitárias estão reforçando, né, que não há esse risco de contaminação, principalmente para humanos, principalmente pelo meio de consumo de carne de frango ou ovos. Claro que devidamente preparados. A alta temperatura vai fazer ali essa, vamos dizer assim, inativação, desligamento ali. Então, a preparação, o consumo pode continuar ocorrendo, isso não oferece um risco grande para a nossa população, até o atual momento. Vale a gente ressaltar sobre isso. Como estamos falando de um vírus, temos fatores mutagênicos, podemos ter processos de mutação, e isso pode mudar este cenário, mas vale ressaltar novamente, até o atual momento, não estamos falando de uma pandemia, né? E quais são as medidas que o nosso país está tendo no monitoramento? Primeiramente, claro, o monitoramento das propriedades até 10 quilômetros ali do foco original, suspensão da exportação, a gente tivemos uma suspensão aí para 24 países, tá? Claro que isso impacta, sim, a parte econômica, a parte financeira, né, do país, e notificações obrigatórias caso tenha algum tipo de caso suspeito. E aí a vigilância sanitária, ela entra em cena e ela faz essa fiscalização e faz aquele processo de triagem que eu mostrei para vocês, que é este o processo que está sendo utilizado neste momento no nosso país. Quando nós pensamos num panorama ali global, 973 casos humanos desde 2003. Desde 2003, todos esses casos que nós tivemos raros, temos ali 470 óbitos, né? Um número muito pequeno em relação ao panorama realmente global. A disseminação global são por rotas migratórias, então são aves migratórias, e claro, surtos em mamíferos a gente tem um registro apenas em 22 países
globalmente. Agora, vamos aqui enfatizar e fixar um conteúdo específico em relação ao que ainda se tem muita dúvida, por uma boa parte da população, se é realmente sobre essas 4 perguntas que eu separei para vocês. É possível que humanos sejam infectados? Sim, é possível, mas o risco ele é considerado extremamente o quê? Baixo. Casos de infecção em pessoas geralmente envolvem exposição. Exposição essa direta a essas aves contaminadas. Aves essas vivas ou mortas. Agora, como ocorre a transmissão para humanos? A principal forma de contágio, novamente, é o contato com as secreções ou excrementos dos animais infectados, né? E isso inclui principalmente ali o manuseio de aves doentes, principalmente quem trabalha nessas granjas não utiliza os EPIs corretos, então não tem uma proteção adequada, correta, o que vai levar ali ao processo de contaminação. Claro que além de contato com água, objetos contaminados, que tenham ali essas excreções e secreções dessas aves também é um fator. Uma outra pergunta que tem muito se discutido e todo mundo pergunta sobre, eu mesmo escuto dos meus alunos quando iniciou esse surto. Ai, professora, carne de frango, eu vou ter que parar de comer frango, vou parar de comer ovo? Não, comer carne de frango ou ovos não transmitem a doença, tá? Novamente, até o atual momento, não há registro de infecção por meio de consumo de produtos avícolas cozidos ou bem preparados. Segundo, né, informações que a gente tem do Ministério da Agricultura e Organização Mundial da Saúde, até o momento, dia 2 de junho, nada de nenhum caso registrado. E claro, quem está mais vulnerável à contaminação? Eu que consumo frango ou quem trabalha com o frango? Né? Então, sim, pessoas que trabalham diretamente com essas aves, então, funcionários de granjas, veterinários, profissionais envolvidos no controle de surtos, principalmente, correm sim o risco devido a essa alta exposição frequente, uma exposição direta a esta ave. Claro, vale a gente ressaltar que as avaliações estão sendo feitas em conjunto e a gente precisa seguir as orientações do Ministério da Saúde e principalmente da Organização Mundial da Saúde em relação às notificações de surtos ou se caso o vírus ele vai sofrer mais mutações e se ele vai sofrer algum tipo de variação em relação ali ao processo de contaminação e infecção. Agradeço a participação de todos, deixo meu e-mail para qualquer dúvida e qualquer dúvida estou disponível também. Super atualizados estamos, né? Muito obrigada. Eu convido todos vocês a seguirem a doutora pelas redes sociais, então vocês vão conseguir muito mais conteúdo. E se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários deste vídeo que nós encaminharemos para ela, me perdoem. Ou então podem falar direto com ela através das redes sociais. Doutora, muito obrigada mesmo por tanto conhecimento, por dividir um pedacinho aqui do seu conhecimento conosco. Esse canal sempre estará aberto para assuntos atuais, essas aulas tão boas que você disponibiliza para nós. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, estou à disposição para tirar dúvidas e sempre que precisarem, estamos aqui em prol da ciência, disseminando mais ciência e informação com conhecimento para todos eles. Isso mesmo, essa parceria de sucesso. A todos vocês, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.